Jairo nasceu na extrema pobreza, criado num ambiente podre e hostil, onde nem no próprio pai ele podia confiar. Anos depois, esse mesmo homem fundou um país ecológico e pacifista, mas aquilo era só fachada para seu plano de distribuir drogas para o mundo inteiro. O objetivo dele nunca foi dinheiro, era fazer a humanidade pagar por tudo que ele sofreu. Ele é movido por um desprezo absoluto pelo mundo. E mesmo depois de ser devorado por uma formiga quimera, onde todos os humanos que são devorados pelas formigas quimera perdem a consciência, ele ainda assim foi capaz de continuar com toda a sua memória e desprezo pela humanidade. Esse é Jairo de Hunter x Hunter, mas Jairo não nasceu um monstro, ele foi moldado como um. E hoje vamos nos aprofundar um pouco na história desse personagem extremamente bem escrito e talvez até mesmo o personagem que vai se tornar o vilão final da obra, ou o vilão principal, ou um dos vilões. Se você quer entender como alguém se torna o próprio diabo e o mal encarnado, precisamos olhar para onde tudo começou. Criado na extrema miséria de um acampamento de trabalhadores, a única figura de referência que Jairo tinha era um pai frio, calado e viciado em bebida. Ele cresceu sob 3 regras cruéis: nunca incomodar os outros, ser útil para o pai e aceitar que qualquer desobediência significava ser destruído. O pai do garoto não via ele como um filho, mas via ele sim como uma fonte de renda, uma forma de ganhar dinheiro. Se o garoto morresse, o quarto ficava mais vazio. Se o garoto vivesse, era mais dinheiro vindo pro bolso do pai. Por ter nascido numa vila de construtores, ele já trabalhava basicamente desde o dia de seu nascimento. O pai de Jairo sempre reforçava a frase: nunca incomode os outros. Mas aquilo não era para o bem do Jairo, aquilo era para o bem de seu próprio pai, que via ele como um nada, e qualquer resquício de existência do próprio filho para o pai era insignificante. Mesmo vivendo em um ambiente podre e sendo tratado da pior forma, o garoto aguentava tudo sem reclamar, pois na vida de Jairo, seu pai ainda era uma esperança. E esse pingo de esperança existia por causa de uma única memória que o Jairo carregava no peito. Ele lembrava que quando ele era bem pequeno, teve uma febre devastadora que quase o matou. E ainda na lembrança, naquela noite, o pai tinha ficado ao lado da cama a noite toda trocando o pano molhado da testa dele. Apesar de tudo, Jairo ainda o amava. Mas certo dia, aquele pingo de esperança que Jairo tinha no seu pai desabou. Foi quando Jairo foi espancado por um moleque na rua, e esse mesmo moleque disse: naquela noite, não era seu pai que estava trocando os panos na sua cabeça, era o seu vizinho. Seu pai não se preocupa com você e não dá a mínima para se você ficar vivo ou morto, você é totalmente irrelevante para ele. E então começou a espancar Jairo de forma brutal, até que seu pai, que estava passando naquele momento, viu o garoto ser espancado e nem se importou. Aí é quando vem aquela clássica frase de Hunter x Hunter: foi quando Jairo finalmente entendeu: o universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, nem mesmo o meu pai. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. E naquela mesma noite, tomado por uma frieza assustadora, o garoto pegou uma pedra e tirou a vida do próprio pai enquanto ele dormia. Ali a humanidade do Jairo morreu. Ele entendeu que se o mundo nunca deu uma gota de amor para ele, ele iria retribuir fazendo o mundo inteiro pagar com sofrimento, caos e ruína. Então, com o passar dos anos, Jairinho simplesmente fundou um país, a NGL, Neo Green Life, um país simplesmente também ecológico. E para o mundo exterior, a NGL era o lugar mais puro do planeta, uma nação ecológica sem tecnologia, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza. Não podia usar nem roupa que não era ecológica, tá ligado? Mas isso era só uma casca. Por baixo daquela fachada bonita, Jairo construiu uma estrutura subterrânea gigantesca para fabricar a droga D2 e traficar armas. O objetivo dele era usar a NGL como uma usina silenciosa para apodrecer a sociedade por dentro. Mas tudo parecia sob controle, até a chegada das formigas quimera. A NGL virou um ninho das feras e o próprio Jairo acabou sendo capturado, devorado e morto pela rainha. A história de qualquer humano terminaria ali, porque quando a rainha devora alguém, a pessoa virava uma serva cega do ecossistema das formigas, ou perdia a identidade. Mas o ódio e a força de vontade do Jairo eram tão absurdas que ele superou o próprio código genético da espécie predadora após sua morte. No instante que ele nasceu como formiga quimera, ele manteve 100% da sua memória e da sua consciência, e junto também da sua malícia humana. E ele simplesmente ignorou as ordens da rainha, deu as costas para o ninho e foi embora sozinho. E para onde um homem que quer
Terra e destruir o mundo vai quando renasce como monstro. Para a cidade Meteoro, a cidade mais pobre e miserável do planeta de Hunter x Hunter, onde nasceu a Trupe Fantasma. É uma terra esquecida por governos usada como depósito de lixo do planeta, onde vivem milhões de pessoas sem registro civil, cheias de rancor contra a sociedade. Ali, Gyro não ia precisar se esconder. Talvez seja nesse lugar que Gyro monte seu novo império. O próprio Togashi deixou pistas concretas no mangá mostrando que o grupo dele está se reunindo, e que entram duas figuras fundamentais que foram em busca deles após o acontecimento do arco da Formiga Quimera. Na real, 3, o Elfin e o Bizef, e aquela menininha ali que eu esqueci o nome. Na vida humana, o Elfin, o lobinho, se chamava Zaikahal, alguma coisa assim, e era um dos homens mais leais ao Gyro, na NGL. Então, foi o lobinho e o Bizef, que era um antigo secretário de estado corrupto que controlava todo o mercado negro de Gorteal, do país que estava acontecendo o arco da Formiga Quimera. Essa dupla é muito esperta e pode trazer muitos benefícios e recursos. E também temos outra conexão que está revirando a fandom atualmente. Nos capítulos recentes, enquanto o caos pega fogo dentro do navio baleia, rumo ao continente sombrio, o Kurapika lembra do Gon e do Killua, como as pessoas em que ele mais confia no mundo. Isso para proteger a verdadeira rainha Wobbly, pois ela foi trocada no navio baleia. E para lembrar também, Gon está na Ilha da Baleia estudando e sem conseguir usar o Nen, enquanto que Lua está viajando pelo mundo com a Luca, sua irmãzinha. Uma parada mais antiga é que lá no mangá, no capítulo 204, o narrador já deixou avisado que Gon e Gyro estiveram perto, e o narrador diz: se isso foi uma sorte para os dois ou não, permanecerá desconhecido até que eles finalmente se encontrem. Então galera, quem puder se inscrever no canal, deixar um like, vai me ajudar demais, comenta aí sua teoria. O Gyro não é só mais o vilão da semana, ele é o contraponto perfeito pro Gon. Enquanto o Gon representa a pureza, luz, o Gyro representa a escuridão absoluta e o desprezo por toda a humanidade. E esses dois um dia vão se encontrar. E aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que Gon vai recuperar o Nen pra enfrentar o Gyro? Outra pessoa vai enfrentar o Gyro? Os aranhas que sobrarem podem enfrentar o Gyro, talvez se unirem força com os outros? A gente já sabe, Kuroro tá marcado de morte, já ele vai morrer. Mas e os outros aranhas que sobrarem? Se a Morena Prudo virar a nova aranha, o que você acha que vai acontecer? É isso aí, só resta teorizar e ver o que vai dar nas mãos do Togashi.